Salve, salve pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Eslen Podcast. Deixe seu like, contribua com o nosso trabalho e dessa forma você reforça o nosso comportamento de voltar aqui e gravar novos episódios. No episódio de hoje nós temos o patrocínio da Nuturi, um blend de vitaminas e minerais, 59 ingredientes num só lugar, e você pode conseguir um desconto no site usando o cupom ESLEN para você adquirir o seu. O link está aqui na descrição, vou pedir para o Matheus deixar aqui na descrição, e para você conhecer mais, basta clicar aqui e acessar o site e navegar por lá. Valeu? Hoje nós estamos aqui com o Paulo Henrique Teston, que já veio ao episódio, creio que 3 vezes ou 4 vezes. 4 vezes, mas acho que um não saiu ainda. Não, mas já saiu. Quando saiu esse, aquele já saiu. Pode ser. Então 4 vezes. Teston, obrigado aí pela sua participação. No último episódio a galera falou que quase explodiu a cabeça deles, aquele bate-papo que a gente teve. Eu saí com dor de cabeça daqui. E hoje nós temos aí de novo, né? Não é um assunto tão distante em nível de complexidade daqueles que a gente conversou da outra vez. E assim acho que a gente vai seguir. É uma alegria estar aqui contigo novamente. Meu grande amigo Wesley, lá no Gary. Elsen, de lá no Gary. E, cara, hoje mais um assunto difícil, mas mais um assunto legal. O que seria da vida sem as divagações difíceis? A procura por tentar compreender o mundo. Deixe suas credenciais aí antes pra galera que não te conhece. Que é, formado em Direito. Vamos lá, formado em Direito pela UNESC, eu tenho mestrado em Direito Público, doutorado em Disciplina Jurídica e Histórico-Filosófica pela Universidade de Roma. Eu fiz um estágio pós-doutoral com o professor Pasquale Pasquino na Universidade de Nova York. Eu tenho aí... A minha pesquisa sempre se direcionou para o problema da decisão, comportamento humano, filosofia, a parte da subjetividade, enfim. E sempre foi essa linha que eu segui. De fato, o problema da subjetividade sempre me cativou muito, então acho que por isso que daí eu adentrei no comportamento humano. Boa. Tenho aí livros publicados, acredito que quando sair esse episódio, até o meu segundo livro já vai estar publicado também, que eu falo sobre ciência da complexidade, teoria do caos e comportamento humano. Aí você foi montanhista. Fui montanhista. Bodybuilder. Agora está no jiu-jitsu. Agora eu estou no jiu-jitsu. E trabalha criando... pinto. É, o único tipo de pinto que eu aceito criar. Entendi. Então, na verdade é produção de ovos férteis. Que inclusive isso, cara... Bastante eclético, né? Bastante eclético. Inclusive isso foi um grande... eu até compartilhei contigo, a gente conversou sobre, porque quando eu comecei a estudar filosofia analítica com o Peter Singer, foi com Animal Liberation. Clássico dele, né? Quando ele fala da ciência, me pegou muito, assim, porque eu fui durante 3 ou 4 anos vegetariano, por conta das leituras que eu fiz da obra do Singer. Ele amarra muito bem os conceitos, e eu tinha medo de estar sendo hipócrita em ser vegetariano, por exemplo, e trabalhar com produção de ovos. Isso era uma coisa que me colocou muito, assim, me fez pensar bastante. Óbvio que, com o passar do tempo, tu vai admitindo que a vida... tende a te levar para algumas hipocrisias e que viver, por exemplo, até o argumento do Joshua Green mesmo, ou do próprio Peter Singer, quando ele fala, enfim, da maximização do bem-estar, o quanto você pode doar, enfim. O Joshua Green, ele faz uma analogia muito boa, ele diz que a vida moral é como se fosse uma dieta. Dificilmente você vai conseguir fazer uma dieta perfeita para sempre. Exatamente comendo a quantidade de fósforo que você precisa por dia, sei lá. Então você vai ter momentos e alguns setores que você não vai ser tão moral assim como na dieta. Sim. Não vai ser tão certeiro, mas isso não significa que você tem que ser em todos os setores, né? Ou igual na dieta, jogar por ar e comer mal o dia inteiro e não beber água e etc. De fato. Eu acho que é isso, né? O cara tenta fazer o melhor possível. E outra, né? A gente tem essa tendência à binaridade, né? Ou é moral ou não é. Quando na verdade é mais parecido com uma linha que é um fluxo, na verdade, que você vai tendo algumas moralidades, algumas imoralidades, e nesse contexto você cria a vida em si. Não é? Ele é imoral, ele é moral, enfim, porque até a gente não consegue... Isso é um tipo de pensamento muito comum, porque nós somos esses... Nós tendemos a colocar as pessoas, enfim, colocar as coisas em si em compartimentos. E a moralidade seria mais uma dessas coisas, né? O argumento dele da igual consideração dos interesses é muito forte, né, cara? Muito difícil. Muito difícil. Até que é um consenso hoje. O próprio professor Desidério falou na nossa conversa que a gente teve.
você considerar todos os seres e o critério para entrada nessa igual consideração de interesses é a ciência, a capacidade de sofrer, né? Uma pedra não precisa entrar, um plástico. Se o animal sofre, logo ele entra no... Porque ele diz que se não for a ciência, que é essa capacidade mínima de sentir dor ou prazer, na definição usada aqui, pode ser qualquer outro critério arbitrário. Por que não a cor da pele? Sim, de fato. Ou onde a pessoa nasceu, né? Enfim, sim. É bem forte. Não, o grande problema, eu tenho um amigo, um cara aí que é muito influenciador, e daí se ele começar a estudar vento, as pessoas vão começar a se interessar por vento, né, cara? Aí, a minha caixinha, quando eu abro, é um monte de perguntas. O que você acha de filosofia analítica? O que você acha de filosofia continental? A galera não conhecia, cara. O meu objetivo é fazer os alunos ficarem mais cri-cri. Isso aí, os professores discutem. Imagina o professor lá no departamento de filosofia falou, vou passar minha vida toda tranquilo aqui, vai passar por baixo do radar esses assuntos, porque os alunos não sabem sobre isso. Aí começa a pipocar, professor, e o Peter Singer, a gente não vai ler Peter Singer? Professor, não, cara, vou ter que ler. Cara, que saco. Sério que eu vou ter que ler o primeiro Wittgenstein agora? Exatamente, nessa altura do campeonato. O Ernst Cassirer, nessa altura da vida, cara. Enfim, eu quero dar também meus 2 centavos sobre isso, porque hoje nós vamos falar sobre a filosofia das ciências cognitivas, então esse vocábulo filosofia, né? Graças a você, enfim, e as pessoas estão pensando mais em filosofia analítica continental. Eu, de fato, tive contato com ambas, mas o meu orientador, o Elígio, né, quem foi o cara que me guiou na filosofia, ele não tinha nenhum problema e deixava claro para mim que esse problema era um problema entre departamentos, era mais um problema de ego entre departamentos do que o problema em si. É mais profícuo a gente ir contra o obscurantismo do que contra determinado tipo de filosofia ou não. Como por exemplo, de fato, os sofistas, eles são um cancro para a filosofia, porque eles atrapalhavam e eles sabiam que estavam atrapalhando. Mas você delimitar o que é, o que não é, que se funciona, se não funciona, é um problema completamente diverso. Tem uma crítica muito pertinente que um filósofo alemão chamado Eilenberger faz num livro cujo título é O Tempo dos Mágicos. Ele pega a década mágica da filosofia, que é 1919 até 1929, no meio disso tem o famoso debate de Davos. De um lado você tem o Martin Heidegger e do outro lado analítico você tem o Ernst Cassirer. Inclusive, quem era muito fã de Cassirer era o meu orientador, o Elígio Resto. E nesse debate, ele entrecruza também outros pensadores, como Walter Benjamin, que é um místico, mas um pouco mais místico, e o Wittgenstein. E nesse debate, eles chegam a uma questão fulcral: se a verdade existe ou não. Se a verdade é uma coisa que existe ou é um construto social. Então aí simplesmente quebra e cada um vai para o lado, cada um coloca na sua mochila. Estavam falando a respeito da filosofia de Kant, etc. Mas cada um coloca as coisas na sua mochila e segue. O Martin Heidegger era tido como um revolucionário, o Cassirer como um cara extremamente metodológico, analítico. E, de fato, eu tive acesso a um dos primeiros livros que eu li do Ernst Cassirer. Cara, é sinistro, assim. É um nível assustador. No sentido de lógica, de escrita? Lógica. Cara, ele trabalha muito simbolismo, assim, mas de uma maneira absurda. Meio que os cálculos, né? Isso. Matemático quase. Isso. A Marta Nussbaum vai nesse sentido também, e o meu professor, o Elígio, trabalhou com ela. E a Nussbaum hoje é tida, enfim, é uma referência em filosofia antiga. E nesse livro, Tempo dos Mágicos, o Eilenberger, ele diz assim, que o debate fica tão maçante que eles nem compreendem mais o que seria filosofar. Porque a filosofia, na verdade, é essa exploração das ideias. Se a gente fosse pegar, por exemplo, o que é, como critério, se a verdade existe ou não, a gente teria que responder uma pergunta que é muito parecida da matemática. Os números são coisas naturais do universo ou construtos inventados para a gente interpretar a realidade? E essa é uma pergunta que não existe resposta. Essa pergunta não existe resposta para ela, ainda pelo menos. Mas se a gente não tem resposta para essa pergunta, a gente não poderia dizer qual filosofia está certa e qual está, porque a gente não tem a resposta mesmo. Então,
admitir, ter essa humildade epistêmica, é dizer que a filosofia deve ficar no lugar dela, que é o caráter exploratório, ajudar as outras ciências a andar, por exemplo. Porque, veja, a gente teve um exemplo no século passado de pensadores que se apoiaram muito em ciência e que simplesmente transformaram o pensamento humano. Pega, por exemplo, Heisenberg, alucinado por Platão. Na bibliografia, na autobiografia dele, ele fala muito sobre o Timeu platônico, uma obra de Platão, e se baseia muito nela para avançar nas contas mesmo. Você tem Schrödinger com a filosofia védica, você tem Bohr com a filosofia budista e Kierkegaard, que gostava muito, Albert Einstein com Spinoza. Esses caras mudaram o mundo. Até tem uma passagem muito engraçada na autobiografia do Heisenberg, que ele vem um cara dos Estados Unidos para estudar com eles, e eles perguntam para ele, se não me engano, tá ele e o Bohm. Acho que é o Bohm, não lembro agora quem que era, do outro físico desses Major League Genius, esses caras do nível maior aí. E ele pergunta assim, qual filosofia tu está estudando agora? Daí ele diz assim, não, mas eu sou físico. Daí ele falou, como assim um físico que não estuda filosofia? Ele fica meio que abismado que o cara nunca não está estudando nada de filosofia. E isso é o que importa para o conhecimento. O que seria, então, por exemplo, da física se não fosse a filosofia continental? Em contrapartida, o que seria da ciência, do método científico, da epistemologia, se não fosse a filosofia analítica? Então a gente tem uma perda muito grande se simplesmente categorizar e dizer que uma não funciona e que a outra funciona. Na verdade, essa separação ela fica estrita aos departamentos de filosofia das universidades. Para a ciência em si não interessa qual que é a filosofia. Interessa, sim, o caráter exploratório da filosofia, que é isso que faz mudar tudo, né? Então a gente tem eu sei que a gente tem essa ânsia, mais uma vez, dizer se uma está certa ou errada, mas quando na verdade o que importa é o caráter exploratório muito mais do que qualquer coisa. Esse estado de consciência, né? Conciliar então esses dois tipos que, na verdade... Eu até falei para ti esses dias. Essa separação parece muito aquela música do ABBA, que é The Winner Takes It All, que fala da separação de um casal e que, na verdade, ninguém está ganhando e que ninguém está ligando senão o casal. É só o casal que está ligando para a separação e que os outros estão seguindo a vida. Então, na verdade, a filosofia é o caráter, mais uma vez, o caráter exploratório da filosofia é mais importante que qualquer coisa. Ela ajudar as outras ciências a entender como funciona o mundo é mais importante que tudo. Cara, quando o Heisenberg ele desenvolve a primeira conta da mecânica quântica, que é a mecânica matricial, a primeira conta que depois, mais tarde, vamos dizer assim, é o embrião do princípio da incerteza. Ele está numa ilha chamada Helgoland. E ele se isola nessa ilha com 23 anos, porque ele estava numa crise de rinite alérgica. E ele estava tentando entender, ele estava tentando descobrir, ele sabia que era muito mais difícil do que ele estava acostumado a fazer. Quando ele fecha a conta, ele termina de revisar ela às 2 da manhã. Ele não consegue se conter. Ele fica tão eufórico que ele viu que ele descobriu uma coisa que ia mudar completamente a humanidade. Ele vai para essa ilha, então, tinha uma rocha de frente para o mar. Ele sobe essa rocha e fica lá até o sol nascer, chorando, de emoção. Eu acho que esse é o conhecimento. Ele sabia que ele tinha mudado toda a história da humanidade naquele momento. Então, às vezes, a filosofia está muito na frente do que a ciência está, em termos de hipótese, em termos de, enfim, de tentativas de lidar com aquilo que não se conhece ainda. Então, essas hipóteses que a filosofia traz, às vezes, estão muito na frente, como por exemplo, foi o próprio caso do entrelaçamento quântico, do emaranhamento quântico. E também da física teórica também, da computação quântica. Então, a física teórica está sempre muito na frente do que a física experimental. Então, esse é como você fosse... Vamos supor que tivesse um mato para carpir. E no meio desse mato tem matos que você não vai conseguir carpir. Mas lá no final tem um cara que já atravessou o mato e ele está te sinalizando aqui para qual caminho tu tem que seguir. Então o cara está carpindo.
Resta uma tecnologia, uma enxada boa quando chegar lá, né? Isso, então ele sabe que o caminho é esse. Se as pesquisas começarem a coadunar, a irem ao encontro do que esse cara lá do outro lado falou, o caminho vai continuar se abrindo. Caso contrário, o caminho em algum ponto vai se fechar e tu vai ter que ver outro caminho para atravessar esse mato. Então, vamos dizer assim, é uma forma, o cara atravessou o mato antes. Os cientistas estão aqui atrás para tentar continuar, chegar até lá, formar o caminho e assim pacificar o entendimento, o consenso, a ciência de fato. Até tem essa frase que eu falei para ti, que a gente vai pedir para o Victor se ela é válida ou não, que eu vi num podcast, que eu achei genial, é do Carl Friston. Ele diz que toda a ciência é baseada na predição probabilística e na compressão de dados. Na compressão de dados e na predição probabilística. Aí eu até pensei na bula dos medicamentos, né? Vamos lá, reações adversas, comum, muito comum, rara. Então sempre tem uma probabilidade no meio disso. E o conhecimento é essa probabilidade. A gente trabalha muito com probabilidade. E hoje a gente vai falar muito de probabilidade. Eu quis trazer esse negócio da filosofia analítica e continental, que para mim não é, então, uma briga válida, porque ela sequer existe, que ela não está no escopo da própria filosofia enquanto caráter exploratório da mesma, porque uma das teorias que a gente vai ver, ela é extremamente fenomenológica. E isso vai ao encontro da filosofia continental. E a outra teoria, extremamente analítica. Extremamente analítico. E o próprio cara que desenvolveu essa teoria analítica, diz que ela se conversa. Só que a gente não conseguiu entender ainda como isso acontece. Existem muitos trabalhos sendo desenvolvidos, muitos trabalhos sendo desenvolvidos para tentar entender se de fato esse é o melhor caminho para chegar do outro lado do mato desse mato que a gente tem que carpir. Mas a gente não tem ainda o arcabouço necessário para descobrir tudo. Só que existem bons indícios que seja esse o caminho para tentar entender a cognição. Outro conceito muito complicado que eu vou falar aqui hoje, que é o tal da mente, né? Mente é um conceito complicado. Mas tentem fugir de qualquer escola anterior que tenha tentado definir mente. A gente está tentando entender o que acontece com a cognição. Estou tentando entender o que acontece quando esse eu encontra um mundo, sem necessariamente saber o que é esse eu, e necessariamente não entendendo muito o que é esse mundo, mas a gente sabe que a gente existe, que a gente está aqui, a gente está tentando desvendar esses grandes mistérios da existência que simplesmente formam esses sistemas adaptativos complexos que nós chamamos de seres humanos e estamos no mundo sem entender muito do mundo ainda, né? Por isso que a ciência é tão valiosa para nós. E assim a gente começa a nossa jornada por entre a cognição 4E e a The Bayesian Brain, ou cérebro bayesiano. Que está bastante em alta hoje, né? Muita gente fala nos estudos científicos das análises estatísticas bayesianas. Cara, a gente vai falar mais tarde, vou começar com a 4E Cognition, cognição 4E, mas o teorema de Bayes tá para estatística, para probabilidade, igual o teorema de Pitágoras está para geometria, né, cara? É uma coisa simplesmente... Então a gente vai começar com a teoria do 4E e depois vai para essa. Vamos para 4E. Tá. Eu acho que vai ser mais fácil da gente entender indo para 4E. Então, lembrando sempre que esse conceito de mente ele é um conceito multifacetado, tá? Não é... A mente existe de fato, ela é neurobiológica, não tem nada de místico nela. Behavioristas agora estão pistolaço com o Teston. Com certeza. Pô, mas eu sabia, né? Behaviorista, cara, não gosta do mas conceito de mente. Mas eles estão pistola com todo mundo, que não eles, então tá tudo certo. Eles não gostam do conceito de mente e não tem muito o que fazer, cara. Mas, assim, as ciências cognitivas, em geral, elas são um empreendimento inerentemente transdisciplinar. A gente tem ali neurociência, psicologia, antropologia, inteligência artificial, linguística. Cara, tudo isso está inserido dentro das ciências cognitivas. A grande sacada é que os paradigmas antigos das ciências cognitivas eles simplesmente falharam, como o computacionismo, né? Então, a gente achava que recebia um input, processava
e depois tinha o output. Então era basicamente essa ideia computacionalista que permeava o debate das ciências cognitivas, que a gente tinha que uma mente seria como se fosse um software rodando num hardware. Isso é uma grande besteira. A propriedade emergente dessa coisa, que então é difícil não chamar de mente, mas é uma coisa que acontece. A gente não tem como... Por isso que é difícil conceituar. Conceito é uma coisa muito complicada, ainda mais enfim, se a gente não tem certeza do que é, né? Então, óbvio que existem tentativas e tudo mais, mas sempre pensando nesse empreendimento transdisciplinar que as ciências cognitivas são. A For Cognition, ela tenta afastar essa visão solipsista, né, e estreitamente cerebral da cognição. Ela tenta dar um aparato muito maior para o que é a cognição em si. A ideia de que o mundo é apenas uma representação de um eu é muito insuficiente para esses caras. Isso é solipsismo, né? A representação desse eu, isso é solipsismo. Então, ela tenta afastar. A For Cognition vem para afastar essa ideia. Porque nós somos esse eu que talvez não tenha um centro, talvez seja em fluxo, a gente vai falar disso. Não tem um centro que a gente possa chamar de eu, mas a gente também é o mundo. Então, para a For Cognition, um acoplamento estrutural. É como se ambas as coisas fossem juntas e não existe como eu separar uma coisa da outra. Porque se eu separar, simplesmente é porque não existe mais. Então, a coisa pode existir em si, mas não existe para cognição. Tá? Para cognição tem que ter esse acoplamento estrutural. Então, há esse entrelaçamento indissociável, por exemplo, entre o sujeito e esse ambiente. Não tem como você separar uma coisa da outra. Se a cognição existe é porque ambos estão existindo, né? Ambos estão coexistindo. O que acontece? Então, esse paradigma, né, esse paradigma contemporâneo interdisciplinar que a cognição 4E tem, ele é representada por esses 4 E's. Por quê? Porque eram 4 campos de pesquisa distintos que começaram a se afunilar e começou-se a ver que é a mesma coisa. O primeiro E, ele é representado pela Embodied Cognition, que é a cognição corporificada. O segundo E seria a Embedded Cognition. A gente vai ver cada uma delas. Que é a cognição situada. O terceiro E seria a inativa, Inactive Cognition. E a quarta seria a Extended, que é a cognição estendida. Esses são os 4 E's. Basicamente, a Embedded... vamos falar primeiro da Embodied mesmo, que até o próprio Sapolsky, não sei se tu lembra no Behave, que quando ele aponta um efeito particular do efeito Lady Macbeth... Não lembro. Não lembra? Ele aponta e fala assim, Embodied Cognition. Ele fala Embodied Cognition. This is Embodied Cognition. Lembra que ele está no texto do livro, assim? A gente vai falar sobre o efeito Lady Macbeth mais tarde, até tem um porém para colocar nele. Mas a Embodied Cognition, essa cognição incorporada ou corporificada, é que o corpo pensa junto com o cérebro. Então, você não tem como dissociar o corpo para o cérebro pensar sozinho em alguma coisa. Você está sempre pensando com o corpo em si. Então, o estado fisiológico, a morfologia corporal, tudo isso importa para a tua cognição. Digamos que se você tivesse os dedos mais compridos, se você tivesse, sei lá, o pé mais torto, sei lá, você pensaria o mundo de forma diversa, pensaria as coisas de forma diversa. Perfeito. A Embedded Cognition, que é a cognição situada, diz respeito que a mente ela opera acoplada num ambiente. Tem aquela teoria dos affordances do Gibson, né? Que fala do... Acho que eu até coloquei aqui. Mas, enfim, a mente está dentro do ambiente. Então, esse ambiente ele dá possibilidades. Essas possibilidades, elas são incorporadas na cognição, são situadas na cognição e elas importam, de fato, para a cognição. O terceiro E, eles são muito parecidos, tá? Eles são muito parecidos. Meio parecido com o primeiro, né? São muito parecidos. Os 4 são parecidos, por isso que juntaram, porque estavam 4 grupos de cientistas diferentes estudando de forma diferente e simplesmente eles viram que eles estavam todo mundo muito parecido. Aí a terceira é Inactive Cognition. Aí vem de um vocábulo espanhol
porque os pesquisadores eram de linguagem espanhola, que é en acción, em ação. Por isso que é inactive. Então, o modo que você atua no mundo, a agência da situação de fazer, a percepção é orientada também pela ação que tu tem no mundo. Então, para você perceber o mundo, a ação no mundo importa. Essa ideia de que conhecer é fazer. Então, tu não tem como dissociar a ação da cognição. Essa seria a terceira. E a última é a estendida, Extended Cognition, que é basicamente assim, tudo que você consegue alcançar, delegar para processamento externo, por exemplo, qualquer coisa, você incorpora na cognição. Como, por exemplo, se eu te pedir assim, Eslen, tu tem meu número de celular? Tu tem meu número de celular? Qual que é? Não lembro. Tá, tu vai pegar o teu celular. Esse ato de pegar o teu celular para ver o meu número de celular, isso significa que a mente está estendida. Perfeito. Porque eu tenho o número do celular, mas está numa coisa que está na palma da minha mão, que eu consigo alcançar com a minha mão. Entendi. Está aqui, num dispositivo fora, mas isso é incorporado à minha cognição por conta da cognição, dessa cognição estendida. Então, são vários tipos de cognição que, no fundo, são muito parecidos, tá? No fundo, são muito parecidos, e que desenharam, então, os estudos, né? Os estudos vêm caminhando para dizer que isso faz algum sentido, pelo menos. Essas são as duas principais hoje, né? Que estão em voga aí. São a For Cognition e a The Bayesian Brain. Nesse caso aqui, desse slide, antes eu queria apontar que a raiz fenomenológica da For Cognition, ela é oriunda de uma maneira muito mais antiga do que a gente imagina. Mas a parte mais nova, ela vem da filosofia do Merleau-Ponty, de um livro chamado Fenomenologia da Percepção, que essa é a parte filosófica, em que ele fala basicamente que nós somos corpos sujeitos, tá? Então, os nossos corpos sujeitos fazem a cognição. Nesse slide eu quis mostrar essa teoria dos affordances do Gibson ali, que acho que foi proposta na década de 70, se não me engano. Essas oportunidades que o ambiente oferece para a gente interagir com ele, como, por exemplo, tem uma cadeira, tem uma maçaneta na porta. Tudo isso é uma capacidade do agente agir. Essa capacidade de agir, ela vai formular junto à cognição de alguma forma, porque é o ambiente me dando a possibilidade de agir. O ambiente me dá a possibilidade de agir, então ele está incorporado à cognição. É basicamente isso, não é nada de especial. Essa, então, a gente deu conta da For-E. A gente falou da For-E de maneira... Agora eu vou dar mais uma aprofundada só e trazer, por exemplo, alguns casos que reiteram por que funciona, por que não funciona. Tá? Então, a parte mais fantástica da For-E Cognition é que o principal influenciador dela não é esse filósofo Merleau-Ponty, por mais que os autores coloquem que seja. Tá? Isso nasceu com um cara chamado Nagarjuna, que era um monge budista que é um dos grandes influenciadores do trabalho do Rovelli. Olha isso, cara. Quando eu fui estudar, eu falei, cacete, cara. É o mesmo cara que o Rovelli cita umas 300 vezes no livro, cara. E o Nagarjuna, ele era um monge budista responsável pela tradição Mahayana, que significa o grande veículo, que ele fazia distinção que todo mundo é um bodhisattva, um ser muito, muito bom em potencial, ao contrário dos arhats, que eram os guerreiros das outras tradições, que eram linhas mais duras, como a tradição Theravada e a tradição tibetana. Então, o Nagarjuna, ele vai na escola, ele é da escola da linhagem Mahayana e da escola Madhyamika, que significa caminho do meio, o famoso caminho do meio budista. Então, o Nagarjuna é um dos principais dessa escola. E ele cunha dois conceitos, que são os dois conceitos que, inclusive, o Rovelli também pega, para dizer, nesse caso da cognição, para dizer como acontece esse acoplamento estrutural. O primeiro conceito é chamado de sunyata,
que é a vacuidade. E o primeiro conceito é o sunyata. E o segundo é a pratitya samutpada, que é a co-originação dependente. Essa co-originação dependente é basicamente a ideia de que não existe nada que não seja ligado a nada. Não existe nada isolado do universo. Não tem como existir alguma coisa isolada do universo. De alguma forma está conectado. Tudo tem uma co-originação dependente. Co-originação dependente. E o sunyata, a vacuidade, é que nada tem essência fixa. Não existe nada que tenha essência imutável e fixa. Isso é muito revolucionário, porque a gente vem de uma escola que a alma é uma coisa imutável, toda a nossa teologia, toda a nossa construção escolástica vem para dizer que existe alguma coisa fundamental, que existe alguma coisa única, e esse cara no século II simplesmente disse assim, cara, não existe essência fixa, não existe uma coisa imutável que tu vai encontrar dentro de um ser humano, ou dentro de uma pedra, ou dentro de qualquer coisa que tu for procurar, porque tudo acontece em fluxo. Diversas teorias de não-self, não sei o que, partem desse cara aqui, que hoje está muito em alta, parte desse cara aqui. A ideia do não-self parte do Nagarjuna quando ele fala do sunyata, que as coisas acontecem numa vacuidade, fora do isolamento, sabe? Esse cara foi genial, cara, porque o mundo ele não é algo que nos é dado, o mundo é uma coisa que a gente faz emergir, cara. Então, a gente faz emergir nesse entrelaçamento entre o eu e o mundo. E, pô, como é que um cara no século II tinha uma visão filosófica tão apurada, um monte de, enfim... Então esse cara, ele é um dos fundamentos filosóficos do modelo 4E. Do modelo 4E. Esse cara ele é um dos principais, se não o principal. Eu acredito que seja o principal, porque a filosofia dele é muito apurada para a época da ideia do não-eu, de um eu em fluxo, e também de uma co-originação dependente, que não existe como eu isolar. E, cara, isso é muito massa, porque a gente vai ver um conceito na estatística, que é um conceito chamado tapete de Markov, que é a forma que eles usam para as IAs, e o Carl Friston pega para utilizar para nós, que é, por exemplo, a fronteira estatística entre uma coisa auto-organizada e o mundo. Por exemplo, uma célula tem uma membrana celular. Essa membrana celular é uma fronteira estatística que faz perceber o mundo fora, mas está ligado. Só que essa fronteira estatística, para não ficar disperso no ambiente, essa fronteira estatística recebe o nome de tapete de Markov, que é a coisa que vai individuar, entre aspas, essa coisa do mundo. Isso é utilizar a inteligência artificial. Entendi. Senão... Não, primeiro termina esse, depois a gente vai pro outro, senão vai confundir. É que eu tô acompanhando o 4E, daí depois a gente vai chegar no Bayesian Brain. Então, cara, tem que pensar no seguinte, bicho. Quando a gente sente medo, por exemplo, a amígdala não está só, sei lá, processando dado bruto, enfim, abstrato. Ela está orquestrando toda uma cascata aí neuroendócrina que vai fazer mudar, vai alterar o tônus muscular, vai alterar o nosso estado de respiração. Então, e essa própria alteração do corpo, ela vai retroalimentar o cérebro definindo o que é, por exemplo, a experiência do medo. Que... Por exemplo, isso demonstra, na verdade, que o pensamento é feito de carne. A gente não tem como pensar fora do corpo. Tudo que a gente pensa vai ter algum reflexo no corpo. É um conjunto que se retroalimenta de coisas que vão top-down, bottom-up, é para cima e para baixo, e a todo momento isso vai funcionando de maneira bidirecional, e emerge, por exemplo, uma emoção como medo. Às vezes... Tu pode dizer isso melhor do que eu. Quando a gente está, por exemplo, sentindo medo, talvez porque você está numa selva e você escuta um barulho atrás de uma folhagem. Mas esse mesmo mecanismo é utilizado quando você está num altar esperando a tua esposa. Então, só que é o modo como eu interpreto, então, mas é um modo que é o modo de eu agir no mundo, é o modo de eu ser no mundo. Lógico, a partir disso eu tenho algumas coisas para lidar com, para tentar entender o que está acontecendo. Então, a mente, por mais que a gente não goste desse vocábulo, a cognição, ela é uma atividade contínua de dar sentido para esse mundo aí.
por meio da exploração dele, por meio do acoplamento que existe entre esse eu e o mundo. Então, cara, não tem como fugir da atuação que nós temos na existência em si, no mundo em si. Não tem como fugir disso. Entender essa parte da cognição 4E é basicamente um imperativo de autoconhecimento, cara. Mas sempre lembrando que, como eu falei já no episódio passado, o todo é muito maior que a soma das partes. O que emerge do comportamento, do que a gente é simplesmente a soma de tudo sem deixar nada e que a gente não entende ainda como isso opera, como isso se liga, como essa complexidade emerge numa coisa completamente diferente. Porque são diversas camadas, né? São diversas camadas que vão influenciando, né? Não é uma coisa única, eu não consigo... Não é como se eu pegasse, por exemplo, minha genética, o ambiente e colocasse no mesmo balaio e disso saísse alguma coisa. Cada uma dessas partes tem uma nova parte para fazer eclodir uma coisa diferente e elas vão para cima e para baixo juntas e se retroalimentando, e nisso aí pode entrar mesmo o conceito de sensibilidade às condições iniciais. Mesmo uma coisa muito pequena, um estímulo como um soco, sei lá, pode desencadear alguém dar um tiro em alguém. Eu quero discutir algumas paradas, mas primeiro eu quero entender o outro modelo. O bayesiano. E depois a gente discute. Termina o bayesiano aí, deixa um espacinho pra nós discutir. Cara, o bayesiano é difícil, mano. É agora já? Cara... Vai olha... pra ele, daí depois a gente abre pra discussão, pro episódio não ficar de 5 horas. Entende? Tipo, compartimentaliza a tua discussão, aí depois a gente abre um debate. Bem tranquilo. Só trazendo, então, alguns artigos aí. A gente tem, por exemplo, alguns estudos de neuroimagem, que quando as pessoas leem a palavra ação, lamber, chutar, elas ativam exatamente a mesma área do córtex motor primário. Uhum. Então, mas quando elas se imaginam tocando violão também. Que daí o que acontece? Tocando violão eu não vi. O que acontece? Elas aprendem, né? A compreensão semântica é uma simulação motora. Isso aí. Então você aprende fazendo. Quando uma criança aprende o que é um telefone, ela vai lembrar pegando o telefone, ela vai... a textura. Então não é um objeto isolado do mundo, né? Então existe toda essa... O cérebro, para entender, ele vai recrutar o corpo. Isso é um indício de uma cognição que está corporificada. Outro artigo muito bom, cara, é o do Botox. Tu já viu isso aí? Você já deve ter visto, isso é famoso. Depende. Que as pessoas que aplicavam Botox no corrugador, né? Sim, altera as emoções dela. Altera, faz demorar a percepção da emoção. Eles não sabem dizer se estão tristes. Elas veem uma imagem triste sem o Botox, aí simplesmente dizem, não, isso aqui me deixa triste. Aí aplica o Botox, passa a mesma imagem, demora muito mais para processar a informação porque não franze a testa. Então... Tem também alguns que levam isso ao extremo de pessoas com paraplegia ou tetraplegia que tem embotamento emocional. Como assim? Tipo assim, é difícil tu imaginar sentir raiva sem contrair os músculos. Imagina tu sentir raiva assim. Eu não sabia disso aí, cara. Imagina tu sentir raiva sem poder contrair os músculos. É diferente de você... Claro, cara. Então, pessoas que têm tetraplegia ou paraplegia, elas tendem a ter embotamento emocional, para cima e para baixo. Fica mais estável. Justamente sinistro, porque não tem cara. essa... Quem acho que avançou muito nesse debate de efeitos de alterações fisiológicas periféricas sobre as emoções foi o Antônio Damasio. Sim. Damasio. Os marcadores somáticos do Antônio Damasio. Segundo ele, as nossas alterações fisiológicas periféricas atuam como marcadores somáticos. Basicamente, assim, você tem um frio na barriga, você tem um aceleramento da sua frequência cardíaca, aceleração da sua frequência cardíaca. Isso sobe até o teu cérebro, chega no teu sistema límbico e via sistema límbico vai até o córtex pré-frontal ventromedial. E no córtex pré-frontal ventromedial, que é a via do pré-frontal mais próxima fisicamente do sistema límbico, ele entra no córtex pré-frontal de uma maneira geral e lá a emoção é racionalizada. Pessoas que têm... É como se o córtex pré-frontal ventromedial fosse a porta de entrada das emoções no cérebro.
No córtex pré-frontal, desculpa. Se você tem uma lesão nessa região, como algumas pessoas têm, essas pessoas acabam ficando muito mais frias. O caso do Phineas Gage, famoso. E dentre outros. Entre outros, sim. A pessoa fica muito mais fria porque ela não consegue incorporar a emoção no processamento racional dela. Justamente porque essa emoção não está chegando nessa região por conta da lesão. Então ela pode chegar para a namorada e falar assim, você ganhou peso. Ou chegar para o familiar e falar, você é meio burro mesmo. Uhum. E não por querer ofender. Porque a emoção ela não consegue atua sentir... na cognição. A emoção, apesar da gente popularmente achar que não a emoção separação. Nos deixa mais inteligente. Sim. Emoção deixa mais inteligente. Você ser totalmente desprovido das consequências emocionais que um comportamento vai gerar, você ser insensível a isso, porra, não dá pra conviver em sociedade, né, cara? Um dos primeiros livros que eu li, cara, isso quando eu tava estudando para escrever dissertação no mestrado, foi o Erro de Descartes. Ele trabalha bastante que ele isso fala... E de fato, quando a gente está tentando processar... não existe... Uma vez a gente acreditava nisso, por obviamente, que o Damasio foi um dos pioneiros que desmontou a separação entre razão e emoção. Uhum. A emoção enquanto processo necessário e muito importante para a cognição. Para a razão, exato. Imagina, tudo, né? Cara, imagina você não ter a entrada... Sabe, você tá muito nervoso numa discussão e dá aquela tremedeira, assim, aquela frequência cardíaca. Imagina isso não ser processado no seu cérebro. Você perde o filtro. Exato. E agora imagina isso não ser processado e não ser processado também as cognições e as reflexões que você tem acerca daquele momento. Você fica um cara... apático, talvez. Não tem como conviver com você, cara. Você vai ser ultra consciencioso num nível absurdo, ao ponto de só falar o que você pensa sem filtro emocional, sem medo de causar consequências negativas nas outras pessoas. E tem pessoas que são assim. Elas sofreram lesões nessa região. Outra coisa, você fica muito burro. Demência faz isso. Você fica muito burro para jogos probabilísticos, por incrível que pareça. Porque você não sente a emoção de ter sido trapaceado. Caralho. Então tu bota um cara desses que tem essa lesão, jogar um jogo de perde e ganha, que não é um jogo de soma zero... A pessoa te trapaceou, ou você saiu com cartas ruins, pelo fato de você não ter a emoção, a angústia, tipo, puta, vou perder, não sei o que, aquela pessoa já me passou a perna, você vai de novo. Cara, inacreditável. Damasio tem vários papers na Nature mostrando isso. Muito bom, cara. O último que eu li dele foi O Mistério da Consciência. Como é que é? Meu Deus, faz tempo que eu li. Mas foi o último que eu li dele. Ele dá umas pistas sobre a consciência e tudo mais. Então tem que ter essa entrada emocional, né? Essa corporificação da emoção. Para o processo de cognição, no caso. Então, o que eu estava falando lá do Sapolsky, do efeito Lady Macbeth, é um dos mais fantásticos, só que o problema do Lady Macbeth, do efeito Lady Macbeth, para quem não... Enfim, assim... Tem uma passagem no livro do Shakespeare que a Lady Macbeth manda matar um cara importante. Esse cara, então, ele é morto e ela se sente suja porque ela mandou matar ele. Então, durante uma cena inteira, ela fica lavando as mãos enquanto pensa no assassinato. E ela fala, tem uma passagem muito bonita que ela diz assim, nem todos os perfumes da Arábia seriam suficientes para purificarem essas pequeninas mãos assassinas, não sei o quê. Então, ela comete um ato imoral e se sente suja. Que daí é, no caso, a ativação da ínsula, né? Ativação da ínsula. Então, isso também é... Até um autor cita o Pôncio Pilatos, né? Quando condena Jesus Cristo, lava as mãos e tudo mais. E foi verificado em alguns estudos que quando as pessoas falam sobre os atos imorais, elas preferem, no jogo de forca, palavras como, ao invés de wish, prefere wash. Ou no final, quando elas falam desses atos imorais, ou eu não lembro qual dos dois mas, sei lá, cometem uma trapaça num joguinho que eles estão fazendo, as pessoas preferem pegar lenços de papel do que um lápis no final de brinde, por exemplo. O problema... Tem uns também que se você causa um gosto ruim na boca da pessoa, ela fica com julgamentos morais. Sim, mais conservadora. Mais conservadora. Né? Daí você tem cheiro de lixo no ambiente. Mais conservadora, sim, mas também ela confunde o gosto ruim na boca com o julgamento moral ruim também. As coisas misturam. O que você apontou foi o inverso, né? Sim. A pessoa, ela
faz algo moralmente errado e se sente suja. Mas você pode sujar a pessoa e aí ela tem um julgamento moral, mas o inverso também ocorre. O inverso também ocorre. Agora do lixo, ele é aquela vez que colocar um cheiro de lixo no ambiente, a pessoa vira mais conservadora. Fica com opiniões mais conservadoras do casamento gay. Mas então, cara, isso é um exemplo claro de cognição corporificada. Enfim, e o problema desses estudos que vieram a posteriori é que a replicabilidade deles é um pouco difícil. E, de fato, há muita gente que critica porque a replicação é difícil. Todavia, quando eu fui ler esses artigos que replicaram, o grande problema, cara, pelo que, obviamente, é um cara que não participou desses estudos, né? Então eu não tenho como afirmar com certeza, mas lendo, tentando entender o contexto, é basicamente assim, o limiar do que é moral e do que é imoral é muito difícil. Porque em um desses estudos, eles chegavam e pediam para a pessoa, conta alguma coisa imoral que tu fez. Tá, mas tipo, quanto imoral tem que ser para me sentir sujo? Perfeito. Sabe? Quanto imoral tem que ser para me sentir sujo? Talvez o Wesley se sinta sujo porque deu um tapa na cabeça do Cid. Eu não me sentiria sujo. Que não é difícil errar também. Exatamente. Mas talvez, por exemplo, eu me sentiria somente se eu, sei lá, atropelasse alguém. Aí eu me sentiria, cometi um ato imoral, sei lá, porque de maneira, obviamente, premeditada. Depende muito. Dolosa. Depende muito, cara. Depende muito. Então, qual que é o limiar da moralidade e imoralidade para uma pessoa? Tu não tem como aferir. E assim, quanto imoral tem que ser para me sentir sujo? Isso também afeta. Isso depende do quê? Obviamente de toda a construção subjetiva, obviamente de todos os, de acordo com a teoria do cérebro bayesiano, os priors, as coisas que vêm antes da cognição, etc. Então, o grande problema do efeito lei de Macbeth é essa ausência de replicabilidade, mas desses que saíram e que se mostraram, de fato, era muito maior, enfim, era um número expressivo, assim. Mas qual que é esse cérebro bayesiano que você... Vamos lá. Enquanto esse slide já representa o começo da Bayesian Brain. É o Einstein, né? Cara, eu coloquei cientista, né? Mas ele é um... É o Einstein, né? Cara, parece mesmo. Parece o Einstein. Parece mesmo. Então, lá em cima era para ser likelihood, mas como eu não consegui, daí eu deixei assim mesmo. Mas, enfim, enquanto a For Cognition ela quer colocar a mente para o corpo e para o mundo, né, a cognição sendo corporificada, nós precisamos de um mecanismo mais rigoroso para entender o que acontece dentro desse sistema nervoso central, né? Então, como que o cérebro processa, né? Então, como esse corpo-cérebro processa esse acoplamento com o ambiente? É aqui que entra a Bayesian Brain e o processamento preditivo. Cara, isso começou, né? Isso começou com um cara chamado Helmholtz. Bom, voltamos aqui agora, pessoal, porque o Testão teve um exemplo prático da cognição corporificada. Ele não estava conseguindo prestar atenção no que estava explicando por conta do input periférico da bexiga dele distendida pelo alto volume de urina que continha dentro. Tu pensou muito nisso durante a tua mijada não, também, que né? não. Tu foi mijar pensando nisso. Pior que não, cara. É que esses dias... Cara, se eu não te conhecesse, eu acreditaria, cara. Esse é o problema. Juro que não, cara. Vou justificar o porquê que eu falei isso. Esses dias eu tava pesquisando quando que a criança, o bebê, começa a ter o controle do reflexo de urinar. Okay. Porque assim, a bexiga enche do bebê e aí quando ela atinge uma determinada distensão, os neurônios ativam pra... Okay. E aí a gente aprende a controlar esse reflexo. A gente para de fazer xixi na calça e cocô na calça porque a gente aprende a controlar um reflexo inato. Sim. É um aprendizado isso. E aí, por isso que eu... Aí me lembrei. Se eu não te conhecesse, eu até acreditaria, mas enfim. Me parece... Pô, eu consigo imaginar muito fácil você me dizer assim, ó, eu vou soltar uma agora com o textão lá no podcast, que vai ser muito engraçada. Isso é certo, Wesley. Se eu não fosse teu amigo, eu acreditaria, cara. Cara, juro se eu não convivesse contigo muito, eu não acredito. Tá, vai lá, meu. Então, vamos lá. Pode botar isso aí, Matheus. A gente voltou já mesmo. Cara, o Helmholtz, ele vai dizer, então, que a percepção não é só uma reação passiva do cérebro,
mas uma inferência. Entenda que quando eu falo cérebro, às vezes eu corto, obviamente, mas tenta entender todo o aparato que a gente usa para cognição. Tá? É um processo de inferência. Em processo de inferência, ele coloca como inconsciente. Então, o cérebro também tenta adivinhar o que tá acontecendo, o que está passando fora. Porque o cérebro enfim, tá trancado no crânio, né? Não tem acesso direto ao mundo. Ele trabalha, então, com essas coisas que nós chamamos de priors, que são essas coisas que vêm antes. O likelihood seria esses dados sensoriais brutos, né, que vêm dos sentidos para o cérebro. E o posterior, né, o final seria essa percepção final consciente, que é o resultado, então, dessa troca, não só recepção passiva, mas junto com a inferência ativa que o cérebro faz. Então, o cérebro ele faz essas previsões top-down e recebe dos sentidos essa coisa, essa imagem, essa percepção bottom-up. O que o cérebro bayesiano faz? O rigor matemático o que assusta no cérebro bayesiano é o rigor matemático da teoria, tá? Da hipótese. A hipótese tem um rigor matemático muito grande, porque um dos caras que propôs era um matemático. O Carl Friston, ele é um matemático. Então, até tem ai, cara, como é que é o nome? O neurocientista, acho que é Enil Seth. Ele diz que a percepção é uma alucinação controlada pelos dados sensoriais. Essa coisa, né, que se troca é como se fosse uma alucinação controlada para minimizar a surpresa, minimizar esse erro de predição. A gente vai entender já o que significa tudo isso. Essa neuroanatomia do processamento preditivo, do predictive coding, ela vem ali de uns caras que começaram a pensar isso em 1999. Que existe uma arquitetura neuroatômica que propicia isso. Esses estudos que esses caras fizeram, basicamente, eles disseram que vislumbraram, enfim, que essas previsões, eles viajavam nas camadas corticais. Quantas são? Eu não lembro. 4 ou 5. 4 ou 5. Sou ruim de anatomia. Nas últimas duas camadas, corticais, nas profundas, que acho que é 4, 5 ou 5 e 6, uma coisa assim, esses sinais que o cérebro mandava passavam. E o que ele recebia, os erros de predição que sobem pelas camadas corticais, vinham pela 2 e pela 3. Eram uma das mais recentes, 1 e 2 ou 2 e 3. Então, é um tráfego bidirecional constante para tentar entender o mundo. É aí que começa essa história do processamento preditivo. Então, você tem uma inferência que caminha nessas camadas corticais mais profundas e você recebe, né, o bottom-up, então, dos sentidos, que caminha nessas camadas corticais menos profundas, 1 e 2, 2 e 3. Basicamente, esse é o começo da cérebro bayesiano. Para dar um tempo, até tinha colocado esse quadro, se chama L'Ortolano, do Arcimboldo, é o nome, Giuseppe Arcimboldo. É do século XVI, se eu não me engano. E a tradução em italiano significa o jardineiro. O jardineiro. Por quê? Porque tá aí o jardineiro. O jardineiro está presente agora. Isso é um modo do nosso cérebro inferir aquilo que está vindo no ambiente por meio de alguma coisa. Nós tentamos identificar os padrões, né? Tentamos identificar as coisas, ver rostos em nuvens, até mesmo... Jesus Cristo no bolor. Cara, tu sabe... Agora eu vou contar uma engraçada, cara. Lá onde eu nasci, tinha uma casa que as pessoas do estado inteiro estavam indo visitar porque tinha a imagem de Jesus num espelho sujo. Isso. Cara, televisão, sabe? Falava bastante isso aí, né? A gente tende, então, a pareidolia, né? É o nome... Pô, Cid, só imagina o Jesus Cristo decidindo voltar. Pareidolia, se eu não me acho que é pareidolia. Imagina. Que é a procura desses sinais, enfim, em Jesus Cristo no vidro sujo. Da senhora lá no interior do...
no estado, enfim. Então, a gente tenta encontrar, né, tenta adivinhar o mundo, até mesmo tem alguma literatura que fala das teorias conspiratórias, porque você consegue encontrar padrão. Uhum. Praticamente tudo, cara. Tu consegue encontrar padrões em praticamente tudo aquilo que existe. Então, lógico, de tantos em tantos anos há uma guerra, sei lá, os ditadores começam com a letra S, sei lá, mas ainda bem que eu não falei nenhum dos nossos dois aí, senão já ia dar problema, né? Os ditadores começam com a letra S, ou qualquer coisa do tipo. Então, é uma forma que a gente encontra de vislumbrar por que, enfim, a inferência ativa que acontece de tentar entender o mundo. Quando a gente chega nesse... Então, vamos colocar assim, nós estamos em cima e começamos a ver a cérebro bayesiano. Já falei que o teorema de Bayes está para a estatística e para a probabilidade, o que o Pitágoras está para a geometria. Então, não é à toa que se chama Bayesian Brain, porque é uma coisa probabilística. O cérebro está longe de ser esse computador passivo aí que o modelo antigo colocou, né? O computacionalismo clássico, enfim, colocou como um computador passivo. Está mais nessa teoria como uma máquina de inferência probabilística. Tu procurou, Cid? Agora... não achei aqui na internet. Parei do Lia. Agora, não sei porque na minha cabeça está isso aí. Agora não lembro se esse é o nome. Então, por que o cérebro tenta usar o corpo, enfim, a própria predição para tentar confirmar as alucinações, para tentar confirmar aquilo que ele está tentando prever? E a base é basicamente isso. A base é justamente algo muito maior. O cérebro faz isso para tentar manter a entropia baixa e continuar existindo. Para a gente, enquanto ser auto-organizado, para nós mantermos a entropia baixa e continuar existindo. Porque esse é o desafio de todo o sistema vivo. É não se dispersar no ambiente. Quando alcançamos a entropia máxima, significa que nós morremos. Todo sistema biológico precisa resistir à entropia precisa resistir à entropia para existir. Todo sistema biológico precisa resistir à entropia para existir. Ainda que a nossa entropia momentânea seja menor do que a entropia do universo. Primeiro, vamos lá. Menor, a gente paga a conta metabolizando, dissipando calor, etc. E é assim que não viola a segunda lei da termodinâmica. Mas para entender o que é entropia, vamos começar as coisas certas. Pensa no teu quarto. Teu quarto está lá. Só tem um estado que teu quarto está 100% organizado. A partir desse momento, você nunca mais vai organizar teu quarto. Teu quarto tende a entropia. Ficar desorganizado. A desordem, a bagunça, há infinitos microestados de desordem dentro de um macroestado que é seu quarto. Da mesma forma, o universo teve um estado de perfeita organização. Sei lá, tempo de Planck, alguns milésimos aí, alguns nano, enfim, ou sei lá qual que é a ordem, de tempo antes do Big Bang. Ali ele estava perfeitamente organizado. A partir desse momento que acontece o Big Bang, enfim, inaugura-se a flecha do tempo, que é a Arrow of Time. Tudo vai numa direção de aumento da entropia. Tudo vai numa direção de aumento da entropia. As coisas nunca mais... Melhor falando, desculpa, nunca é muito forte. Probabilisticamente, o universo tende à entropia. Nós estamos aqui, vamos supor que essa sala é um ambiente à parte. O ar, as moléculas de oxigênio, elas tendem a ficar dispersas no ambiente porque é para ter mais desordem, mais estados possíveis, microestados de desordem possíveis. Então elas estão se espalhando e nunca mais vão se organizar da uma forma que estava 2 segundos atrás, a 3 segundos atrás. Existe uma chance, sim, de, por algum motivo, todas as moléculas de ar se alojarem num canto
e a gente morrer. Existe. Probabilisticamente existe. Mas é tão improvável quanto jogar 1 bilhão de vezes uma moeda em todas cair cara. Sei lá. Estou chutando aqui, não sei se é matematicamente esse o negócio, tá? Então, tudo que acontece no universo é um paradigma de incerteza, de probabilidade. Não existe nada, por isso que nunca é a palavra muito forte mesmo. Então, até a gente viu naquele episódio sobre ciência da complexidade, sobre a complexidade causal infinita. Tudo afeta tudo, enfim. E aqui também entra isso, todavia, vamos nos ater à ideia da entropia enquanto caminha para isso. A gente está tentando minimizar a entropia. Somos seres adaptativos, complexos, tentando minimizar a entropia, enfim, esse erro de previsão para continuar existindo. Porque o que acontece? Aqui nós vamos começar um problema, mas eu não vou, é melhor não entrar agora, deixa eu entrar depois, senão acho que vai confundir muito. O comportamento, ele não é uma coisa somente reativa como a gente viu. Ele é proativo no sentido de alostase. Tu vai trabalhar para manter a homeostase. Para reajustar ela. Para reajustar, exatamente. E essa é uma grande sacada dessa hipótese. Porque tudo aquilo que você vai fazer é para tentar premiar muito do que você vai fazer é para tentar premiar essa previsão de que o mundo está certo, e porque isso faz reduzir a incerteza em relação àquilo que vai acontecer. O que é a dopamina? Senão um prêmio para uma previsão que você vai fazer. Sim. Até para gerar a previsão, né? Para gerar a previsão. Eu premio porque eu vou gerar uma previsão que vai ter probabilidade altíssima de se efetuar. Então, para dizer assim, parabéns, tá vindo alguma coisa boa aí que ajuda eu manter a minha homeostase aqui, porque eu preciso de certeza sobre o que vem. Porque se eu tiver incerteza sobre o que está fora, eu vou diminuir minha chance de manter a homeostase, de não minimizar a entropia. Então, eu posso, vamos supor assim, um peixe que está fora da água tem uma entropia muito alta. Um peixe fora da água tem uma entropia altíssima. Então, a minimização da surpresa, que é o que o Carl Friston chama de princípio da energia livre, é um dos principais, se não o principal conceito dessa teoria do cérebro bayesiano. O cérebro está a todo momento tentando minimizar essa energia livre, que é a quantidade de incerteza, surpresa no ambiente. Tá, mas peraí, tu não falou que... Agora vem o que eu falei, o que eu disse que poderia ser dificultoso de entender. Mas tu não falou que é para minimizar a entropia? Beleza. Eu falei até agora da entropia de Boltzmann, que é a segunda lei da termodinâmica. Existe uma entropia que se chama entropia de Shannon. A entropia de Shannon é a entropia informacional. A entropia de Shannon é a quantidade de surpresa ou incerteza que existe em alguma coisa que tem informação. Por exemplo, vamos supor que a gente tem uma palavra professor. Para o cérebro isso está lindo, porque a palavra tem todas a palavra tem todas as letras e ela quer dizer, a gente consegue entender o que ela quer dizer. Agora vamos supor que a gente tire o R do final e o E. Prosso. O cérebro não consegue entender. Existem muitos estados possíveis de coisas que eu consigo... Ele preencheria a lacuna, né? Não, ok. É que talvez o exemplo não tenha sido bom. Vamos colocar que ele tire, sei lá... Entendi. Tire várias. Não dá pra preencher a lacuna. Não dá pra preencher a lacuna de maneira assim, simples. Seria tipo uma palavra de outra língua. Pode ser. O bagulho do mandarim, sei lá, o árabe, que é só uns riscos que a gente não entende. Cara, pode ser. É um bom exemplo, boa sacada. Então, eu não consigo... E então tem alta entropia, porque o estado de surpresa e incerteza ao me deparar com aquilo, eu teria que gastar muito sim e nãos, pensando em bit de informação,
para tentar desvendar o que era aquilo lá. Se eu colocar a letra X, vai vir o quê? O que eu vou entender se eu colocar a letra S de volta ou colocar, sei lá, a letra D que estava, sei lá. Então, existe muita incerteza e surpresa nessa palavra que eu não consigo entender o que é. Isso é entropia informacional. E é essa entropia de Shannon que está no ambiente que a gente quer minimizar. É a entropia informacional. Mas isso significa que é a mesma entropia... Existem duas entropias, então? Aí que está. Essa entropia informacional se liga com a entropia de Boltzmann, que é da segunda lei da termodinâmica, por uma coisa chamada efeito Landauer, que foi descoberto por esse cara chamado Gustav Landauer, que toda a informação é material e toda dissipação de informação gera calor. A conexão entre a entropia de Shannon, para não violar a segunda lei da termodinâmica, com a entropia de Boltzmann, é o efeito Landauer. Que daí, quando eu processo a informação, eu sou um ser que dissipa calor, você também é. Somos auto-organizados e estamos tentando minimizar a entropia. Quando nós dissipamos o calor informacional, nós transformamos essa informação, que é feita de, sei lá, de alguma coisa material, sei lá, um átomo, uma partícula subatômica qualquer, em calor, em joules. É uma coisa minúscula, mas a informação significa calor. Então, é aí que se liga a entropia de Shannon, que é a entropia do princípio da energia livre, que o cérebro está tentando minimizar, que vem de fora, com a entropia da segunda lei da termodinâmica, a entropia de Boltzmann. Ou seja, não existe como diminuir a entropia total de Boltzmann. Aqui a gente está falando de outra entropia. A gente está tentando minimizar o erro que existe entre a minha inferência no cérebro e a informação contínua no ambiente. Essa informação contínua no ambiente existem em diversos estados, microestados informacionais. Esses microestados informacionais eu chamo de surpresa ou incerteza, mas elas são ligadas pelo efeito Landauer. Então é disso, eu tinha muito medo dessa explicação. Não deu pra entender. Mas aí como é que se explica a pessoa que não sente vontade de reduzir essa incerteza? Como é que explica a pessoa que não quer e não sente vontade de reduzir essa incerteza? Tipo o Cid, assim. O Cid é um cara que, em muitos aspectos informacionais, ele não se preocupa em reduzir a incerteza. Aí que tá. É uma coisa automática. Porque, por exemplo, você vai... Não, sem ofensa aí, Cid. Pô, sem ofensa aí, cara. Vamos lá. Quando a gente está caminhando, por exemplo... Em alguns aspectos informacionais, o Cid é tímido. Entendeu? Aí o cara olhando... Como assim? Não, pô. Vamos lá. Tu tá caminhando e do nada você pisa numa areia movediça. Esse estado de pisar na areia movediça, você não estava esperando isso. Você vai tentar minimizar, tentar entender o que está acontecendo, porque o cérebro está tentando adivinhar o mundo a todo momento. Ah, entendi. Top-down, bottom-up. Entendi. Então, quando você pisa na areia movediça, você percebe alta entropia. Eu preciso descobrir o que está ali. Então, o que acontece? Manda de fora para dentro, de dentro para fora, manda de fora para dentro. Quando eles chegam, o que passa é o erro de predição. Existe uma alta entropia porque eu estava esperando pisar num chão firme, não numa areia movediça. Então, o que está acontecendo? Disparo. As emoções seriam formas de tentar entender o que está acontecendo, para essa hipótese. Sim, por exemplo, ficaria ansioso para tentar resolver isso. E o que acontece? As emoções serviriam para você se agitar. Pense no peixe fora da água, alta entropia. Ele não sabe o que está acontecendo no ambiente, ele não consegue. O que o corpo dele faz? Se debate sem parar. Porque ele precisa minimizar a entropia. O behaviorista diria que ele precisa gerar um padrão de comportamento aleatório suficiente até que um deles seja reforçado. Mas tá meio certo também, né? O peixe que saiu da água... muito parecido, sim. O peixe que saiu da água e mais se debateu, ele tinha uma probabilidade maior de cair de novo dentro da água e sobreviver. E por consequência, ele passou esse se debater pra frente. Sim. Aquele peixe que saiu da água e ficou resiliente, ficou resignado, não se debateu, não teve esse padrão aleatório de comportamento, ele não voltou pra dentro da água e não passou esse padrão aleatório de não se comportar pra frente. Sim. Cara, essa teoria das emoções chama teoria da emoção construída, se não me engano.
eu não lembro exatamente como é que é o nome, mas é de uma necessidade dessa regulação alostática. O que acontece, cara? A interocepção funcionaria na mesma coisa, na mesma linha que isso aí, sabe? Quando a gente tem esse erro de predição, é como se a gente tivesse que recrutar tudo para lidar com ele. Então, a gente tem que entender o que está acontecendo no mundo. E todo o nosso sistema, ele seria feito para lidar com a entropia. Nós não percebemos, acho que agora vai clarificar mais para a hipótese, né? Nós não percebemos o mundo como o mundo e o corpo como eles são. Nós percebemos o corpo e o mundo da forma que é mais útil para a nossa sobrevivência. E aqui entra até os viéses cognitivos. É por isso que existe tanta coisa assim. É por isso que a gente é tribal, é por isso que a gente tem viés de confirmação, é por isso que a gente tem infinitas coisas, porque tudo isso vai fazer com que a gente perceba o mundo de forma diversa. Qual forma? A mais útil para a gente sobreviver. Uhum. Então, ele é uma coisa, a hipótese está pensando lá na frente, nas principais motivações que nos fizeram estar aqui até hoje. Nós temos que manter a auto-organização, nós temos que manter a entropia minimizada, não em relação à segunda lei da termodinâmica, mas em relação à entropia de Shannon. Nós precisamos manter isso, porque se a gente chegar no estado de máxima entropia, não haveria limiar entre eu e o ambiente, ou entre eu e o mundo. Essa ausência de limiar entre eu e o mundo, que a gente chama de fronteira estatística, simplesmente significa morrer. Seria impossível também, se não existisse fronteira estatística, ter alguma coisa como IA. A hipótese do cérebro bayesiano é muito utilizada em machine learning, em inteligência artificial dos mais variados tipos. Cara, tem vários casos documentados sobre como funcionaria, então, a hipótese do cérebro bayesiano. Um deles é documentado no... Cara, é Jornal de Medicina, British Medical Journal, acho que é. Foi em 95. Que é o caso de um operário que caiu de um andaime e ele atravessou um prego gigantesco no pé. E ele teve que ser medicado com midazolam, fentanil, não lembro direito qual que é o relato. Mas foi com medicações fortes para dor, antes de ser levado para o hospital. E ele chegou no hospital e ele estava... Tiraram a bota dele e o prego tinha passado entre os dedos. Não tinha pego. Eu conversei com o Thiago sobre isso. Bastante. Uhum. Daí ele me explicou como é que funcionaria o mecanismo. E ele sentiu dor? Ele sentiu dor. Ele sentiu muita dor. Então, os dedos não pegou nada, obviamente. No caso do operário, a previsão foi tão forte que atropelou o fato de ter havido dano real no pé. Tanto que, antes de vir para cá, eu falei com o Thiago... Atropelou o fato de não ter tido dano, né? De não ter tido dano, desculpa, eu falei errado. Você falou de ter tido. Não. Atropelou o fato de não ter tido. No caso, a previsão dele de que ele machucou sobressaiu isso. Tanto que não precisou do machucado, né? Que ele sentiu dor. Exato. Que ele sentiu dor porque a previsão atropelou. É o caso da grelha térmica. Você coloca, por exemplo, uma grelha com 40 graus e do lado, enfim, faz uma cascatinha, uma com 20 graus, outra com 40. O cérebro, quando coloca, causa uma ilusão ali que simplesmente começa a doer. Mesmo que nenhuma das temperaturas seja significante para a dor. Porque ele vê que ele prefere tirar a mão do que continuar com ela em cima, porque ele não está sabendo interpretar se aquilo é muito quente ou muito frio. É a ilusão da grelha térmica. Isso foi feito pela primeira vez em 1896. Essa ilusão.
é uma ativação simultânea, então, desses receptores de frio e calor que simplesmente faz a previsão ser completamente errada, né? Tem experimento que a gente faz nas aulas, quando dá aula de somatosensorial, que é que você consegue colocar água quente e fria em umas temperaturas específicas que os alunos vendados não sabem se é frio ou quente. É esse um exemplo. É isso aí mesmo. É bem isso aí. Ativa os 2 receptores, é um limiar que ativa os 2 receptores e buga o cérebro. É isso aí. Você não sabe se é quente ou fria. E isso, para a hipótese do cérebro bayesiano, seria um bug por conta da inferência ativa. Você teria um bug na inferência do cérebro não conseguir interpretar o que está acontecendo. Você não consegue interpretar o que está acontecendo. Aquela dor do membro fantasma é a mesma coisa. A dor é clássica, do mesmo. né? A dor, Meu pai tem lá no pé dele ainda. Sente ainda? Sente os dedos, mexendo os dedos. 80% dos casos continua sentindo dor fantasma, né, cara? É bem comum. Porra, mas é muito comum, né? Bem comum. Aí tem a terapia da... Pra quem não sabe, dor fantasma é a pessoa que sente os membros mesmo sem ter, né? Então a pessoa amputa a perna e ela continua sentindo a perna, dor na perna, cócega na perna. Porque o mapa somatosensorial da perna ainda tá no... Quer dizer, a perna ainda tá no mapa somatosensorial da pessoa no cérebro. Então, pro cérebro, a perna existe ainda. E tem uma das terapias para dor fantasma é aquela caixa de Ramachandran, que você coloca no espelho ali e a pessoa, o cérebro adota a mão, não tem a mão, o cérebro adota a mão que está no espelho como se fosse a outra mão e você para de sentir dor, né, cara? Como se a mão voltasse. Porra, sinistro, né, cara? E funciona a mesma coisa com a ilusão da dor da mão de borracha. Que você coloca uma mão de borracha aqui, teu cérebro entende que tu esconde a outra mão, tu começa a sentir o carinho em cima da mão, do nada tu vai lá, finca alguma coisa, a pessoa tira, enfim. Então, cara, até mesmo tem um relato do efeito nocebo, né? É o inverso do placebo. É o inverso do placebo, né? Que é o efeito nocebo, que tem o caso do... Cara, é um caso relatado de um cara que tomou uma pancada de medicamento antidepressivo, que estavam fazendo um experimento com ele, e ele tentou se matar e tomou uma cacetada, 20 e poucos medicamentos, chegou na UPA, chegou na UPA com uma taquicardia, sudorese, etc, e tinha tomado, sei lá, quantos comprimidos de açúcar. E ele achava que estava morrendo, e aquilo lá era tão real para ele que ele simplesmente ia atingir a entropia máxima. Então, cara, a energia... Acho que o mais importante é entender que essa entropia desse sistema do cérebro bayesiano é uma entropia informacional que o cérebro está tentando... É como se o nosso inteiro ser fosse desenhado para minimizar essa entropia, porque a gente quer ter segurança, a gente quer manter a homeostase a qualquer custo. Será que é por isso que a gente não gosta de imprevisibilidade? Cara, naturalmente... Uma das coisas que mais apavora o ser humano é a incerteza, né? É umas coisas que mais apavora o ser humano. Estressa, né? Estressa. Tem o famoso experimento do choque lá, que a pessoa prefere ter 100% de certeza de tomar um choque do que ter 50%. Como assim? Sim, pelo menos ela se prepara, né? E é muito louco, porque um dos principais fatores de risco para depressão é estresse proveniente de incerteza. Sério? Como, por exemplo, incerteza financeira. Caralho. Incerteza se você vai continuar no seu trabalho, incerteza se você vai ter o que comer, incerteza se seu filho vai ter o que comer, incerteza sobre se você vai voltar vivo para casa, no bairro que você mora, por ser violento. Em roedores no laboratório, um dos protocolos para induzir comportamento do tipo depressivo, que seria parecido com uma depressão nos roedores, chama estresse crônico imprevisível. Basicamente, a gente mimetiza a rotina de um trabalhador periférico que pega metrô em São Paulo e ganha pouco. É isso. Faz o rato dormir mal, passa frio, troca toda a rotina dele. Ele fica com depressão, com comportamento depressivo. Desculpa, em quanto tempo, mais ou menos? Depende, daí varia bastante. E esse protocolo, olha que louco, a gente começou a perceber ao longo dos anos que alguns ratos não ficam com depressão. Alguns roedores não ficam com depressão mesmo indo submetidos a esse protocolo. E aí a galera começou a estudar, em vez de estudar os que ficam, começaram a estudar, peraí, e os que não ficam? O que eles têm? E aí eles começaram a descobrir os mecanismos neurobiológicos da resiliência. Tem alguns roedores que aprendem a rotina difícil. Eles aprendem, e aí tu tem que deixar mais imprevisível ainda, porque tem um momento que tu dá um banho gelado no animal para estressar ele.
E aí ele sabe que naquele momento ele vai tomar um banho. Aí muitos até ficam nadando no tanque, esse filho da puta. Eles aprendem que ele curte o rolê, entendeu? Sinistro. E aí é o que a gente entende hoje, porque que a gente pega 100 pessoas, 200 pessoas, estressa elas no mesmo nível de intensidade, por que algumas deprimem e outras não? E aí os pesquisadores avançaram nesses estudos usando esses ratos que não deprimiram nesse experimento. Curioso, né? Muito bom, cara. Mas veja que tu tá nessa situação desses roedores, nesse protocolo experimental, aumentando a entropia. Você tá estressando eles, né? Gerando imprevisibilidade. Gerando imprevisibilidade. Aí tu tira comida por um dia, ele não come. Só que muitos podem, aí no caso, vamos tentar trazer para a hipótese do cérebro bayesiano, há uma forma de aprendizado do processamento preditivo em si, há uma forma de aprendizado que é, no caso, a forma do cérebro bayesiano, que é a atualização dos priors. Eu entender como é que o mundo funciona. Que é o que vocês alguns fazem, né? Alguns roedores. Que é o que alguns roedores devem fazer. Atualização. Só que acontece. Para essa teoria, eu posso até adiantar porque está nos próximos slides, mas quanto eu peso esses priors vem de genética, vem da minha vida prévia, vem de um emaranhado gigantesco que funda o que eu chamo de subjetividade ou qualquer outra coisa. Porque os priors são heranças que permeiam, por exemplo, as coisas mais antigas. Sei lá, qual que é a coisa, está no tronco cerebral, onde que está as coisas que delimitam o comportamento mais antigas. Para essa teoria, então, os priors são tudo. E daí a gente começa a jogar o jogo fazendo atualização desses priors. Como se fosse um computador, atualizando a todo momento. Como se fosse um computador atualizando a todo momento. Cara, e é muito massa o que tu trouxe, porque o que é o seguinte, cara. A gente tá como se fosse nesse nosso corpo, e esse mundo lá fora é totalmente entrópico e caótico. Ele é imprevisível. E o corpo, enquanto essa máquina de predição, ela vai fazer tudo para tentar o quê? Tentar manter o erro de predição em zero, porque eu quero continuar vivendo. Eu não quero ter surpresa. Cara, e quando eu pensei que isso responde coisas como vieses cognitivos e que o aparato dos neurotransmissores é feito para isso, como, por exemplo, a dopamina, cara, isso me deu um estalo muito grande, cara. Porque, óbvio, se eu vou acertar a previsão, eu tenho que receber alguma coisa. Porque a previsão tá lá, eu tô fazendo a previsão. Não é que antecipando a recompensa. Nesse caso, eu tô acertando a previsão. Então a previsão, porque o que acontece? Tudo é probabilístico. Se eu estou acertando uma probabilidade, o corpo pega um negocinho aqui que você está me ajudando a manter a homeostase. Você está me ajudando a fazer qualquer coisa, então você merece alguma coisa boa. Ou em contrapartida a isso, a tua entropia está muito alta. Toma uma adrenalina para você mexer um pouquinho aí, inunda um pouquinho de catecolamina, sei lá, qualquer coisa, dá teus pulos aí, porque tu vai se ferrar. Então, de acordo com essa teoria, existe esse processamento preditivo, existe essa diminuição da energia livre, que é esse erro de predição, com base nesses priors, que são essas coisas anteriores. Eu, sei lá, não vi diferença quando eu estudei da subjetividade, tá? Então eu não consegui achar diferença na subjetividade. Mas isso, por que quando a gente fala, mas o que isso significa, o corpo entra onde aí? Quando você procura vamos dizer assim, estou sentindo que está frio, está 5 graus. Você vai procurar um cobertor para se esquentar. Esse ato de procurar um cobertor para se esquentar já é um negócio do cérebro bayesiano fazendo você fazer alguma coisa. Fazendo você fazer alguma coisa. Te cutucando para ti atrás de alguma coisa para fazer você se esquentar, para regular enfim, no caso, trabalhando com uma máquina alostática para manter a homeostase. Então, é a tentativa de reduzir ao máximo o erro de predição. A gente só consegue e a gente só percebe o mundo, agora sim, enquanto coisa individual, porque existe uma fronteira estatística, que é justamente isso que esse slide quer dizer. Existe uma fronteira estatística entre o eu e o mundo, que na matemática se chama tapete de Markov, ou manta de Markov.
é aquilo que engloba alguma coisa que a deixa conectada ao mundo, mas individual. Mas individual entre muitas aspas. Porque não é individual do ponto de vista de ser independente. Ele é individual ao ponto de ter uma fronteira. Assim como isso é desde um átomo, ainda que o átomo não seja, não vou entrar em partícula subatômica aqui porque vai causar uma confusão muito grande, de uma célula, de um órgão, de um corpo, de uma comunidade, de um mundo, de uma galáxia. Então, é uma fronteira estatística entre alguma coisa num sistema fechado e o resto. Isso é a manta de Markov. Então, quando a gente aplica essa manta de Markov, que é da matemática, a essa teoria do cérebro bayesiano, cara, nós resolvemos um problema na parte de treinamento de deep learning, que as máquinas de deep learning, elas funcionavam como, chama de back propagation error. Como se, para essas máquinas entenderem, para essas inteligências artificiais entenderem, era como se eu entendesse agora o mundo e eu reordenasse tudo aquilo que eu aprendi. E no cérebro bayesiano, por conta da manta de Markov, a fronteira está sempre tentando entender o que está fora. Então, ela simplesmente atualiza o novo modelo. Não joga para trás. Ela vai sempre para frente, atualizando o novo modelo. Ela não está reordenando o que ela aprendeu. Ela está simplesmente se atualizando e fazendo novamente o processo de aprendizado em si. Cara, de acordo com essa... Esse aqui é sobre psicopatologia. De acordo com essa teoria do cérebro bayesiano, enfim, tem outros experimentos que eu não vou, senão a gente vai se alongar muito. Tem outros experimentos como a da máscara. Quando você vê uma máscara, enfim, você não sabe se ela está de frente ou de costas, enfim, que a gente não consegue inferir ativamente a profundidade, enfim. Então sempre vai ter hollow face illusion, é uma coisa assim, hollow face illusion, da máscara que está de frente ou de costas. Mas para a hipótese do cérebro bayesiano, coisas como a esquizofrenia é uma alteração drástica na distribuição dessa precisão, dessa inferência ativa. Como se não é um defeito, é como se pesasse priors diferentes, assim. Por exemplo, prioriza tanto o prior interno que começa a alucinar a realidade. A alucinação não está na média. Porque prioriza muito... tá frio mesmo. Porque prioriza muito o prior interno. Então, o modelo interno de mundo, ele acaba se colocando... O modelo interno de mundo acaba se colocando para fora. Então, de fato, a pessoa ouve vozes, mas tudo com base no prior interno, que é muito forte. E, em contrapartida a isso, o autismo seria muito parecido, porque a única diferença seria que a pessoa prioriza de maneira muito intensa os priors, o erro de predição que está fora. Então, qualquer mínimo ruído já incomoda demais qualquer coisinha minúscula que passaria batido se esse prior não fosse tão... Se essa inferência não fosse tão pesada, eu vou dar muito valor para o erro de predição que está fora. E eu não vou conseguir... Eu vou manejar diferente o erro de predição que chega. A energia livre que chega, melhor dizendo. Eu vou manejar muito diferente a energia livre que chega. Então, é uma hiperprecisão do erro de predição sensorial. Eu tô fazendo uma coisa muito... É um overfitting, é um sobreajuste. Eu estou dando muito valor para uma coisa que está chegando e isso está me fazendo ver... Por exemplo, às vezes... Uma coisa muito pequena que passaria despercebida, enfim, acaba se tornando algo que vai gerar um estresse no sistema de uma maneira que simplesmente é impossível a gente sequer imaginar. Então, na teoria do cérebro bayesiano,
vamos dizer assim, tanto esquizofrenia quanto autismo seria o peso desses priors do que chega ou do peso do prior interno que está tentando adivinhar o mundo. É muito parecido. Inclusive, todos os transtornos assim são colocados como coisas bem parecidas, tá? Porque depende muito do peso do prior, do erro que está chegando, etc, etc. Então, nós percebemos padrões, criamos rotinas, construímos casas, civilizações, com o único imperativo termodinâmico de criar um sistema altamente previsível, onde que a entropia de Shannon seja esmagada ou minimizada ao máximo, e que a entropia de Boltzmann não destrua a nossa vida em si. Então, a cognição seria esse escudo, né, que a gente tem contra a segunda lei da termodinâmica. E é nesse mesmo sentido, como a gente já falou dos viés cognitivos, aparentemente os viés cognitivos querem trazer essa certeza para tentar deixar o mais previsível possível aquilo que você vai encontrar. Uhum. Por isso que tu não quer ficar mudando de opinião a todo momento, por isso que você tem, sei lá, vieses mais variados, como efeito preconceitos, enfim. Então, cara, é uma luta contra... É uma fuga da entropia. É uma fuga da entropia. A percepção... E isso erradica, né, a ideia de que a percepção está tentando encontrar uma verdade. Uhum. Não tem verdade para ser encontrada. Não tem uma... pelo menos do ponto de vista automático, né? Sem a gente pensar, porque de fato a gente tem consciência, mas os outros seres auto-organizados, os seres vivos que são auto-organizados, eles querem a mesma coisa. A percepção serve para eles para tentar minimizar a entropia. Primeiro, a entropia de Shannon e, em segundo ponto, a entropia de Boltzmann não acabar com a vida desse ser, enfim, que está vivo. No próximo slide, eu trouxe um slide do próprio Carl Friston, que ele fala do predictive coding, né? Então, que você vai atualizando. No caso ali, ó, ele está imaginando, por meio da sombra, um lobo uivando, enfim, e faz todo sentido, até que eu enfim, estou só na sombra, é um lobo uivando, né? Então, isso está alinhado, etc. E quando eu vejo... que legal. Quando eu vejo... abrir ali. Quando eu vejo o gatinho que está fazendo a sombra, muito bom. A predição, ela... Enfim, eu atualizo, né? Eu atualizo e momentaneamente... O nosso aparato, corpo-cérebro, seria uma máquina, então, um computador muito rebuscado. Um computador... Até tem um livro... Surfando na Incerteza. Eu li faz pouco tempo, de um neurocientista chamado Andy Clark. E já no começo do livro ele fala um conto em que alguns extraterrestres vieram para a Terra visitar. E ele fala assim, eles pensam e são feitos de carne. Daí ele fala assim, não, como assim carne? Sim, carne. Ele fala, meat. Assim, eles são feitos de carne e eles pensam. Mas como que eles vivem? Não, eles vivem 70, 80 anos. Só. E eles são feitos de carne. E eles pensam, ele fica repetindo. Cara. Tipo, assustado com o fato de existir pensamento. De ter consciência e não ser um computador. Isso. Então, esse livro, Surfando na Incerteza... É interessante. Esse Andy Clark é uma figura, cara. Vemos as entrevistas dele, o cara é muito engraçado. Um gênio, assim. E enfim, cara... Quando a nossa expectativa, então, né? Isso é fantástico, dei para preconceito, cara. A nossa expectativa molda a percepção consciente. Como nesse caso desse slide. Uhum. A expectativa molda a percepção consciente. Cara, rostos, faces vão surgir mais rápido se eu espero faces. Uhum. Tudo vai acontecer de maneira mais célere. Mudanças de cor são percebidas de maneira mais rápida. E tem um argumento que não está no slide e eu vi em algum livro desses que eu li esses últimos tempos sobre o cérebro bayesiano, que seria muito custoso para o cérebro ser apenas uma máquina que recebe informação. Por quê? Imagine que você está vendo um filme. Quando você está vendo um filme, não é que uma cena vem depois da outra para formar o filme inteiro.
os pixels pegam a cena anterior e vão mudando e formando a nova cena. E o nosso cérebro funcionaria quase da mesma maneira. O que nós estamos vendo aqui, ele vai se colocando e vai mudando, porque seria muito custoso eu toda hora ficar recebendo informação. E, enfim, então eu vou inferindo, eu vou vendo o que está mudando e por meio dessa mudança é que eu construo a realidade. E você preenche umas lacunas, né? Porque, por exemplo, tem um talvez justamente por essa economia, tem um experimento que dá para qualquer um fazer aí, que é basicamente pegar uma caneta, fechar um olho, olhar para um ponto fixo e vir aproximando a caneta e mexendo ela devagarinho, assim, em diferentes alturas. Tem que ser uma caneta bem fina. Ou desenha um ponto num papel, talvez, ou a ponta da caneta, né? A pontinha da caneta, um ponto no papel. Para quem quer fazer, tem nos meus destacados lá do perfil do Instagram. Você vai bem para os últimos lá, eu fiz esse experimento. Que é basicamente que tem algum ponto da tua visão que você não enxerga, porque é onde passa o nervo óptico dentro do teu olho. Então tem alguma altura específica aqui que se você for vindo com o ponto, assim, ele some. Que é a altura exata onde você tem um buraco na tua visão que é preenchido pelo teu cérebro para não ficar aquele buraco andando no teu olho por lá para cá. Que massa. Pode ser. Talvez. Tu enxerga ainda, né? O meu eu consigo ver bastante. Tá, mas é que, enfim, alguns, com certeza, nem se o cérebro quisesse muito. Mas é mais ou menos isso daí. Não, mas é isso. Cara, fantástico. E é um baita exemplo, cara. É um baita exemplo. Esse aqui, então, pra gente encerrar a imersão de hoje, é o que tudo isso muda na nossa vida, na nossa clínica, na pedagogia, na filosofia. Primeiro, é o fim definitivo do dualismo cartesiano, né? Então, assim como o Damasio já tinha destruído, e tu citou ele de forma brilhante, não tem mais essa separação, a mente não é um software e um hardware de carne. Então, a gente tem que esse corpo-cérebro é um processo acoplado, nós estamos em um corpo em constante negociação estatística e probabilística com o ambiente que nos cerca, nesse acoplamento estrutural. Então, começa a surgir, e por isso que as pesquisas estão indo, e por isso que é tão grande esse hype do cérebro bayesiano, porque dá uma nova perspectiva para a saúde mental e para a ciência comportamental. Pense as emoções enquanto construções preditivas, o que libera ou não no corpo para ajudar justamente nessa previsão, transtornos psiquiátricos como diferentes tipos de ponderação de precisão, né? Como a gente viu nos exemplos do autismo e da esquizofrenia. Então, o tratamento muda em algumas formas, como a ciência, quem vai dizer, não é e se funcionar a hipótese, mas é o cara que atravessou o mato que alguém vai ter que capinar agora, né? É o cara que alguém vai... Então, a história do comportamento humano sempre foi a história de buscar ordem no caos, de Aristóteles a Skinner, de Skinner agora ao Freestone. Então, a gente está tentando mapear o que não tem como mapear, né? Então, por isso que as hipóteses elas vêm muito ao encontro de uma alternativa para tentar entender o mundo, porque esse modelo já prova que a gente não vê o mundo como ele é, a gente vê o mundo como a gente quer ver. Então, demanda um esforço muito grande para a gente atualizar esses priors. Nós vemos o mundo conforme ele com o nosso corpo precisa para ele continuar existindo, para não terminar essa nossa auto-organização. E é fantástico perceber que o conhecimento do universo é o profundo conhecimento da gente, cara. E essa hipótese, de fato, mostra isso muito bem, porque de não conseguir ver a realidade, de nós sermos sistemas vivos em devir, nessa fuga máxima pela entropia, não somos máquinas somente reativas, estamos ativamente construindo significado, surfando na incerteza, cocriando o mundo a cada respiração, a cada toque, a cada previsão que a gente faça. Então, literalmente, cara, a vida é uma incerteza probabilística e a gente constrói a realidade à medida que o nosso corpo, o cérebro,
se acopla com o mundo. Eu vou comprar esse livro aí, Surfando na Incerteza. Acho que vai ser... É muito bom, cara. É muito bom. Eu tenho ele, posso emprestar. Mas ele é meio engraçado, assim? Cara, o começo é muito bom. Aqui eu tô lembrando do começo, mas o livro é muito bom. Cara, eu te passo também as entrevistas. Aí, qualquer coisa tu compra os livros do Freestone também. Talvez melhor começar pelas entrevistas. Ele é um gênio. Eu te passo entrevistas. E ele, cara, ele é matemático. O rigor matemático, falando das críticas sobre a Bayesian Brain, já adiantando. Tem um professor de biomecânica que critica bastante a Bayesian Brain num artigo chamado O Mito do Cérebro Bayesiano. E o argumento dele é que não leva em consideração o corpo. Só que há 5 anos atrás, tem trabalhos do Freestone falando da necessidade de acoplar a teoria do cérebro bayesiano com a for recognition, para colocar o corpo na jogada. Então, provavelmente, o professor meio numa... E detalhe, ele está dizendo no sentido de que o cérebro bayesiano é muito reducionista, por causa do rigor matemático, da formalidade, etc. Está sendo muito reducionista. Só que o próprio Carl Freestone disse, eu acho que tem que incorporar a for recognition. O problema é como. Eu preciso de tempo, a gente precisa entender, é muita complexidade, daí vem toda a história da ciência da complexidade, é um mundo que a gente está tentando desbravar, né, cara? É um mundo, é muito novo, cara, então, tudo que vem da ciência da complexidade é uma coisa extremamente nova. Então, logo, essa crítica, ela não cabe, pelo menos do ponto de vista de tentar colocar o corpo junto com o processamento preditivo, porque ele, embora não coloque nas contas, sendo matemático, ele fala que tem que incorporar, ele só não sabe como. Seria bizarro ele falar que não precisa incorporar, né? Porque o cérebro é o corpo. O cérebro está dentro do corpo. A gente divide... tem o teu corpo e o teu cérebro, mas o cérebro está dentro do corpo, não tem uma separação. Eu acho que o Freestone, eu tenho fortes razões para acreditar que o Freestone, ele elabora a teoria, deixa o rigor matemático, porque é mais fácil pensar só na inferência, é mais e fácil o cara é matemático, né, velho? É mais fácil pensar só na questão da probabilidade bayesiana ali, é mais fácil pensar no erro de predição com a expectativa do mundo, porque imagina eu tentar fazer a conta... Eu tenho que levar em consideração o dedo do meu pé. Se minha unha tá doendo. Isso. Aí fica assim, vamos dizer assim, isso aqui é um bom norte. É uma é um tijolinho no muro, né? É um tijolinho no muro maior. Perfeito. No muro maior. E o cara dificilmente vai conseguir dar conta da teoria toda. Difícil fazer isso, né? Perfeito. Mas muito bom, cara. Eu nem fazia ideia que existia esse tipo de explicação hoje em dia. Eu já ouvi falar por cima, mas... E o cara tem 3 braços ali, né? Na hora que eu vi. Tá percebendo o mundo de maneira diferente que a gente. Eu não tinha tem um braço no sovaco dele ali saindo. Agora que eu vi. Eu não tinha visto, cara. Incorpora muita coisa das escolas clássicas, né? Cognitiva e behaviorista, óbvio, né? Dificilmente alguma coisa vai surgir dizendo que estava tudo errado. Mas é um avanço legal, um avanço bem... Até por conta do rigor, cara. Até por conta do rigor, assim, o behaviorismo, ele enquanto método científico, ele é muito bom, né? É bem rigoroso, né? Os caras eles tinham 3... O Skinner conseguiu fazer 3 coisas, né? Ele criou uma filosofia da ciência do que ele propôs, ele criou um método experimental e criou uma intervenção clínica. Fantástico. Ele não, né? A galera toda, ele foi um dos principais contribuintes. Sim. Então é muito robusto, né? Uma coisa é tu criar uma intervenção clínica e não saber se fazer o experimento daquilo no laboratório para provar o que acontece. Outra coisa é você fazer o experimento no laboratório, mas não se traduzir para clínica. Ou fazer o experimento no laboratório, mas não ter uma filosofia, uma episteme que explique o que está acontecendo. Nossa, entendi, cara. Ele fez os 3, cara. Ele fez a cama filosófica, que é o behaviorismo, fez a análise experimental e fez a análise experimental do comportamento aplicado. Muito bom. Cara, e eu acho que é por isso que leva tanto em conta, justamente quando eu falei, por causa, acho que do rigor, do método do Skinner, enfim, pode ver, é muito próximo, cara. É só um modo de pensar pra gente tentar colocar um tijolinho no muro realmente. E devido ao fato dos avanços tecnológicos, talvez, sei lá, se o Skinner estivesse vivo, estaria olhando para esses cálculos de IA e avanços probabilísticos, né? Tem... Cara, eu acho que não vamos entrar hoje, mas tem
tem conta até do quanto seria necessário para simular uma consciência, que a gente essa máquina de inferência já aconteceria se a gente tivesse córtex de um camundongo, já conseguiríamos perceber e provavelmente é o primeiro que a gente vai chegar, que a tecnologia vai chegar, sabe? Enfim, eles estão tentando cada vez mais, por meio da matemática, descobrir alguma coisa que possa auxiliar a neurociência em tentar entender tudo, enfim, a cognição. E isso eu acho fantástico, cara. Eu falei isso aí, cara, várias vezes já para várias pessoas. Quando eu estava pesquisando fora, eu vi os grupos de pesquisa nas universidades que eu passei lá fora do Brasil, cada vez mais heterogêneos. Cara, era cara de tudo que é lado, cara. Era cara estudando, era químico aparecendo, biólogo com filósofo, era físico teórico com filósofo. Grupos cada vez mais heterogêneos. Legal. E até na última a gente comentou, né, da física quântica com a biologia, da fotossíntese, enfim. Cara, e eu acredito que esse é o caminho para tentar avançar na ciência da complexidade. Acho que esse é o caminho. Integrar de novo, né? Houve uma separação. A heterogeneidade, né? A separação por conta do reducionismo, né? Então, que era necessário num contexto de tecnologia inferior, completamente. Né? Reduzir era muito mais fácil para o que a gente tinha na época. Agora, a gente está pegando as partes e montando e vendo o que está acontecendo e o que não está acontecendo. Eu acho principalmente o poder de processamento de dado, né, cara? Com certeza. Hoje permite colocar muita coisa junto, né? Com certeza. Teston, deixa seus dados aí, suas redes sociais, para a galera que quiser te seguir. Bora. Paulo H. Teston, Instagram, Paulo H. Teston, YouTube. Faz uns vídeos pro YouTube também, né? Faço dirigindo, cara. Às vezes eu pego, começo a gravar, se eu tô com vontade de falar alguma coisa, daí eu pego e falo. E é basicamente isso, Paulo H. Teston nas redes. Deixe seu like aí, galera. Inscreva-se no canal, compartilhe com as pessoas que você tem interesse. E compre no Nuturi lá. Experimente a Nuturi para você conhecer o produto. No mais, obrigado para quem acompanhou até aqui. Cerca de 12% das pessoas que começam, ou menos. Isso é a estatística do canal. Pouca gente acaba todos os episódios, né? Eu acabo o episódio inteiro. Então, se você está até aqui, parabéns. Então, se você está até aqui, comenta aí. Vamos lá, botar para comentar. Bayesiano. Ou melhor, comenta... O Bayesiano a galera não vai saber escrever, não sabe se é com I ou com Y. É com Y, né? Então escreve aí, Bayesiano com Y. Bayesiano. Ou Fronteira Estatística. Tapete de Markov. Isso é pior coisa. ainda. Pior ainda, né, cara? Valeu, galera. Até mais.